Namastê, muita paz a todos. Momento de incertezas e que nos faz pensar a respeito da vida. O que somos nessa existência? Podemos nos utilizar da prática junguiana, podemos nos utilizar dos próprios conceitos freudianos e nos entendermos dentro daquilo que tanto uma prática quanto outra vai falar que a nossa manifestação nessa existência é a manifestação da persona. Ou seja, nós somos uma persona, uma personalidade. Logo, nós podemos entender que como personas, como personalidade, o que nós fazemos nessa terra é realizamos papéis. Papéis dentro de histórias que se repetem. Papéis que trazemos para nós através de scripts que nos são dados através da nossa família, através da sociedade, através dos nossos apelos interiores que estão fundamentados em coisas fora de nós. E essa persona passa a realizar e a rezar aquilo que foi ditado e orientado a ela. Mas isto não é verdadeiramente você. Muitas vezes nós passamos por situações de crises e perdas, traumas, e nesse meio tempo nós nos damos conta que estávamos rezando e vivendo história que não eram as nossas, que não nos competiam, ou que nós não as quereríamos, não gostaríamos de estar vivendo aquelas histórias. Mas como é que nós podemos trabalhar com a nossa manifestação nessa existência, nessa terra? Como é que nós podemos trabalhar e tratar a nossa reencarnação aqui? Em primeiro lugar, a dica que eu dou para você é: olhe para a sua história. Olhe para a história que você vem escrevendo. Que história é essa? Essa é uma história de transcendência? É uma história de banalidade? É uma história de grandes potenciais? Que história você vem realizando ao longo de sua existência até aqui, neste momento? E como vivemos um divisor de água na história do próprio planeta, esse divisor de águas pode também ser um divisor de água da nossa própria história, pessoal. Que histórias você tem vivido e trazido até aqui? Que histórias você gostaria de viver, de vivenciar? É muito comum nos meus processos terapêuticos nós trabalharmos com o mito e o conto de fada. Eu utilizo muito da psicologia do conto de fada da Marie-Louise von Franz, uma psicoterapeuta junguiana, onde eu utilizo uma linha do tempo, naquilo que eu chamei no vídeo anterior de meio tempo, dentro desse intervalo que seria como nós vamos ouvir a nossa história, para onde essa história estava nos levando, como é que nós podemos ressignificá-las agora. É bem provável que você saiba, que você lembre como as histórias são escritas. As histórias começam com um era uma vez e terminam com foram felizes para sempre. Vou pedir para você nesses próximos dias pensar na sua história. Você seria capaz de escrever a sua história nesse molde? Era uma vez e foram felizes para sempre. Como é que isso soa para você? Como é que você percebe isso que eu estou lhe propondo? Reescrever a sua história, colocá-la num patamar do era uma vez e foram felizes. É claro, esse é um exercício no qual nós nos organizamos neurologicamente para projetarmos no nosso psiquismo novos elementos, novos predecessores que vão dar origem a uma nova história em nossa existência. Mas eu costumo dizer que a história é como um trem. Nós não temos como parar a nossa história de uma vez. Nós vamos ter que perceber em que ponto da nossa história nós estamos. No começo de uma história, no meio, no fim. E a partir dessa percepção, nós orquestrarmos os acontecimentos para uma finalização o mais feliz possível. Com isso feito, nós podemos elevar o plano da nossa história a uma história maior, a uma história de significado e de profundidade. Eu costumo dizer que é sair do plano de uma história comum
para nos conectarmos à grande história universal, nos fazermos conectar com a grande história que move grandes padrões universais ao longo da grande história. Essa é a minha dica de hoje. Pense em quem você é, o que você está fazendo aqui, o que você projeta neste mundo, nessa existência, como personalidade. Que persona é você? Que história você vem realizando? Como é que você pode mudar isso? Deixe seus comentários aí para que a gente possa implementar melhor, aprofundar melhor essa questão que você pode vir trazer como forma de melhoria para a sua vida. Se você gostou, dá uma curtida aí, se inscreve no canal para a gente ir propagando mais o nosso conhecimento. Muita paz e até o nosso próximo encontro. Namastê!